A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala, Bispo João Paiva. Estamos aqui nessa manhã, igreja, 9 horas e 53 minutos. Aqui é onde eu moro, uma cidade chuvosa, frio. Tirei aqui o casaco, né, porque estou aqui dentro, tá quentinho, né? Acabei de chegar da rua, né, buscar raçãozinho para meus bichinhos, mas é uma chuva que Deus manda, chuva de bênção. Então, nessa manhã, amada igreja, depois que antes de eu sair, eu coloquei uma oração, né? Você que está aí me seguindo, tem oração aí todo dia de manhã, tem oração para a tua vida. Você me segue, eu te sigo, você compartilha, e temos aqui uma palavra abençoada da parte de Deus para mim e para você. Deus sempre fala, né? Aquele que me busca, me encontra. Você tem buscado a Deus? Quem busca a Deus, ele não deixa órfão, né? Você precisa de uma resposta, uma direção de Deus, uma orientação. E é a palavra que nos dá toda a edificação, igreja. Você tem que entender que sem Deus nada podemos fazer. Nós temos que seguir a meditar na palavra, como ele diz lá em Josué, no capítulo 1, que ele fala que nós devemos meditar de dia e de noite na palavra de Deus. É como um alimento, né? O alimento da carne, nós levantamos de manhã, tomamos café, né? Eu só tomo um cafezinho, né? Eu estou sempre no propósito de jejum, né? É parcial, né? Então eu só tomo um cafezinho, mais nada, né? Aqueles que podem, tomam um café, né? Como presunto, a mussarela e vai indo, né? Aí depois tem o almoço, café da tarde e a janta, né? E eu faço apenas 2 refeições diárias e fico mais na minha consagração. Assim eu aprendi. O bom soldado, ele anda preparado, né? Nós não sabemos o que tem pelo que vem, mas nós temos que estar de sobreaviso. Nós temos que andar vigilante, em oração, orar e sem cessar. E aqui, amada igreja, nessa manhã, estamos aqui. É um prazer te trazer uma palavra de Deus para a tua vida, onde você aprende muitas coisas, né? Eu fico feliz porque pessoas têm me procurado e têm falado: ó, bispo, eu tenho seguido as tuas orações, as tuas pregações e tem me ensinado muito. Porque nós não sabemos nada, igreja. Quem sabe é Deus. Ele usa o seu instrumento, aquele que não rouba a glória de Deus, aquele que não fica envaidecido, ele se mantém na posição de humilhação. Quando Deus diz que nos acrescenta alguma coisa, ele quer dizer os dons, né? Ele vai nos dando os dons. E aí, nessa manhã aqui, você que está aí chegando, vai curtindo o bispo aí, curte na tela aí, aumenta o ibope de Deus. Essa live é de Cristo, não é do homem. Me segue aí como anfitrião e também peço a sua ajuda, né? Me ajuda a evangelizar, fazendo a tua inscrição lá no canal do YouTube, Bispo João Paiva. Isso também é evangelizar. Se você me segue lá, você me ajuda, né? Me dá mais um campo mais de distante de poder pregar a palavra de Deus. Eu amo pregar a palavra de Deus. Eu vivo para Deus. Eu dependo de Deus. Eu me abasteço de Deus para trazer aqui uma palavra de edificação. Não só para mim, mas para a tua vida também. Eu vivo para Deus. Eu não vivo da obra. Eu vivo para a obra, igreja. Porque ele diz que as bênçãos sobrevirão sobre ti. Então nós não tem que ficar preocupado com oferta. Não tem que ficar preocupado com isso. Deus sabe as minhas necessidades. Se alguém sentir de mandar uma oferta, amém. Se não sentir, pegue a palavra, né? Coloque a palavra, que a palavra é primordial, porque nem só do pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então nessa manhã eu tenho aqui uma continuação do que eu preguei a ministração passada, né? E ainda tem algo para acrescentar aqui. Aqui no capítulo de Jeremias 33, aqui no versículo 3, onde ele fala: clama a mim. Ele está chamando você para clamar, igreja. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você está precisando. Mas ele quer que você fale com ele. Às vezes tem pessoa, igreja, que ele pede oração. Ele só fica que nem o cliente 6 horas. Ah, tá indo, estou indo na igreja, ora por mim. 6 horas por mim e tal. Mas ele não quer se esforçar.
E Deus aqui diz, clama a mim. Ele está dizendo para você. Ele está dizendo para mim. É para nós clamar a Ele. Quando você clamar a Ele, do seu jeito, do seu modo, a natureza do homem, né, sem inventar, sem se colocar aquela declaração sincera para Deus, você mexe e move o coração de Deus. Aleluias. Quando Ele quer que nós clamamos, como Ele também fala lá em Mateus 11, 28, vinde a mim. Clamar a mim, se você está indo a Deus, clama a Ele. Diga para Ele onde é a dificuldade sua. Muitos têm dificuldade de ouvir a palavra de Deus, não gostam, se irrita. Você precisa se libertar. Tirar aquilo que está te impedindo de você de alcançar Deus. Ele está impedindo você alcançar Deus. Porque o inimigo, ele é espírito também. Ele é espírito do mal, um maligno. Ele é um câncer. Como ele perdeu a glória que Deus outrora tinha dado a ele, ele era o anjo de luz. Estava do lado de Deus. E aí, por ser um faccioso, um invejoso, ele foi expulso do céu. Assim muito está sendo, igreja, por causa dele. Então, quando você clama a Ele, você vai dizer para Ele qual é a tua dificuldade. Por que você está passando isso? Você vai falar, você vai ter um diálogo com Ele. E Ele vai te esclarecer. Porque Ele não deixa nós órfãos. Ele fala a verdade. Primeiro, Ele é o pai da verdade. E o outro é o pai da mentira. Onde você tem mais facilidade de ouvir? Não é verdade? Muitos têm facilidade de ficar ouvindo fofoca, falar mal dos outros, da vida dos outros. Mas ele esquece de se atentar aos seus problemas, daquilo que ele precisa se corrigir. Para nós ter olhos bons, né? Nós não podemos ter olhos maliciosos, facciosos, corruptos, onde condena, julga, malícias, não é verdade? Nós temos que ter olhos bons, igreja. Olha para você ver os olhos de Deus. Ele olha para mim e para você, pecadores. Mentimos, fazemos promessa, não cumpre, né? E ele olha com os olhos bons. Ele não olha para o seu defeito e nem para o meu. Porque ele sabe que nós temos defeito. Mas ele quer que você fale para ele qual é a sua dificuldade em permanecer na presença dele. Qual é a tua dificuldade que você não consegue absorver as coisas dele? Que você não consegue entender. Ele vai falar com você. Porque aí você está dando a liberalidade dele falar com você. E essa manhã ele está dizendo, clama a mim. É tão bom quando você fala com Deus. Entre você e ele. Tem o seu cantinho na sua casa, como eu tenho aqui o meu, ó. Aqui essa casa aqui era um quartinho. Aí o que nós fizemos? Tem aqui tem ali o multiuso, né, de roupa, tem aqui uma arara dupla com as roupas, tem aqui do outro lado as prateleiras, e tem uma mesa central aqui, onde está meu laptop, 2 Bíblias, 4 Bíblias tem aqui. Eita benção. Tem um pedestal aqui, que eu improvisei. E aqui é o meu cantinho, tapete vermelho, para me ajoelhar, né? Porque é frio ficar ajoelhando também. Eu com essa dificuldade da minha coluna, eu tenho que ter prudência. É onde eu faço as minhas orações, onde eu tenho o meu momento com Deus. E aí você está sozinho, né? Não está só. Você não está vendo ele, mas você está sentindo. Ele está do seu lado. Como ele está aqui agora. Ele sabe que esse lugarzinho eu consagrei não só a minha vida, como esse lugar, como a minha casa para ele. E aí o intruso não entra. Não vem a fofoca, a mexericagem. Não vem o atrapalho. Ele pode até tentar, mas não consegue. Então ele diz, clamai a mim, igreja. Você tem que clamar a Deus. Aonde está a dificuldade? E aí o que ele continua dizendo? Clama a mim. Por meio da palavra, conhecemos a natureza, o caráter e a disposição constante do Altíssimo em ouvir e responder a nossas orações. Está entendendo, igreja? Constante, ele diz. Em conhecer
as nossas orações. Quando você vai orar a Deus, orar é conversar, é falar, tá entendendo? É ter um diálogo com o Criador. E aí, ele continua, tem uma disposição, ele tem uma disposição de se atentar para nossas petições. Se nós tivermos a qualidade sincera, ele olhar em nós como ele conhece, que dentro de você saia a sinceridade, como Zaqueu. Zaqueu, todo mundo falava que ele era, e todo mundo conhecia. Além de cobrar os impostos, ele ainda cobrava mais a favor dele, né? E um dia ele quis mudança de vida. E Jesus viu o coração dele, antes dele saber. Ele subiu naquela figueira e falou, vou ficar aqui, se Deus conhecer a minha vontade, se for favorável, ele vai passar aqui. Não preciso telefonar para ele. E ele subiu. Não deu outra, Deus viu a sinceridade dele. Sabe, igreja, quando Deus vê a tua sinceridade, ele se aproxima de você. Ele está procurando os verdadeiros, não os mentirosos. Está entendendo? Ele está procurando os verdadeiros. Quando fala os verdadeiros adoradores, é o que anda em espírito e em verdade. Anda na retidão, anda na verdade, não gosta de ficar enganando ninguém. Muito menos a Deus, né? E aí, então ele passou ali. Zaqueu se assustou, nem acreditou. Deus ouviu. Jesus sabia que ele queria um conserto. E ele se consertou, igreja. Então, como ele ouve as nossas orações, por isso, em todas as escrituras sagradas, o Senhor incentiva o homem a ter fé e encoraja a aproximar dele. Sem fé é impossível agradar a Deus, igreja. Se Deus olhar para você que você tem fé, você será encorajado. Diante das dificuldades, diante das tribulações, das perseguições, das calúnias, da difamação, das enfermidades, das fatalidades, você vai estar encorajado, porque a tua fé está avivada, porque as suas orações estão te mantendo em pé. Quer conhecer a chave da vitória? A oração, igreja, ajoelho, se consagra. Seja sincero diante de Deus. Você vai suportar as dores. Você vai aguardar o tempo de Deus. Você não vai ficar murmurando. E nem desesperado, nem espantado, nem amedrontado. Você vai estar seguro. Isso chama-se encorajado. Você vai estar com disposição, ânimo. Diante de... Porque se nós olhar mesmo, igreja, só tem problema. Só tragédia. Se você olhar na televisão ontem mesmo, olha para você ver como que é a tragédia. Se você ficar focado nisso. Os programas de maior ibope hoje é onde tem violências. O jovem de 22 anos matou o pai. Você sabe por quê? Porque ele descobriu que o pai estava com relacionamento com a nora, que é a mulher dele. É, igreja. O outro falou que estava lá com o amigo lá, amigo entre aspas, né? Consumindo droga. Os dois armados. Aí o diabo colocou na cabeça dele que o outro ia matar ele. Mas sabe o que ele fez? Antes que ele mata eu mato ele. Sacou do revólver, deu 2 tiros no peito do cara e matou ele. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir a igreja. E Deus veio te trazer vida. E vida com abundância. E você tem dificuldade. Eu tinha também dificuldade. 25 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, também era mesmo igualzinho você. Mas eu clamei a Ele. Eu expliquei a minha situação. Porque eu sempre tenho um caráter, andar na verdade. Eu não gosto de enganar ninguém. Eu tenho que falar, eu falo na lata. E eu sabia que pregavam que Jesus é verdadeiro, Ele não é homem para mentir. Eu falei, então... Deus falou comigo, venha comigo. Ande na verdade, porque a minha palavra é verdadeira. Toda a minha promessa será cumprida. E tem sido cumprida, igreja.
Muitos dão a palavra, mas não... Parece que sofre amnésia, né? Mas ele diz para mim, no mundo vai ter aflições, hein? Vão te perseguir por causa do meu nome, hein? Te prepara. Quando ele falou te prepara, ele quis dizer o quê? Medita na palavra. Venha buscar rocha. Venha tomar do azeite. Que você não vai ser abalado. Vão tentar, mas não vai conseguir. Porque você está baseado. E eu fui estudar o quê? Os patriarcas. Estudar os homens heróis da fé. Como eles venceram. De que forma eles procederam. Cada um tem uma história, cada um tem um jeito, cada um tem uma maneira, cada um tem uma forma. Mas o principal tem que estar. É o Espírito Santo, igreja. O Espírito Santo é a base. É a base de tudo. Quando ele diz buscar o meu reino, é você procurar conhecer a Deus, igreja. Se você procurar conhecer a Deus, você vai se encorajar, você vai se conhecer a Ele, você vai saber os pensamentos dele com você. Muitos não querem facilidade. Não querem se esforçar. Muitos querem ficar ricos jogando na Mega Sena, não é assim? Não é assim não, igreja. Você tem que suar. Ele diz que o homem vai se alimentar do seu próprio suor. Tem que ir para a luta. Tem que ir para a batalha. E ele é contigo. Ninguém vai te resistir. Ninguém vai te resistir. Está na palavra. Todos os dias da tua vida. Ninguém, igreja. Essa palavra não é mentirosa, ela é verdadeira. Ninguém irá de resisti-lo. Mas enquanto você estiver meditando na palavra, buscando o azeite, você não vai ficar desamparado, porque eu não vou te deixar. Sabe, igreja? Aí ele continua dizendo, aleluia, o melhor momento de clamar é quando estamos aprisionados, igreja. É o melhor momento. Porque é só nesse momento que nós buscamos, não é verdade? Quando nós vemos o desespero, uma notícia ruim com a gente ou com alguém, um familiar. E aí, o que ele continua dizendo, igreja? Como estava Jeremias? Jeremias estava aprisionado. Quem não está aprisionado hoje? Fala a verdade, igreja. Quem não está passando luta e batalha? Quem não está passando dificuldade? Mas você não pode ficar sem Jesus. Você tem que meditar. Você tem que segui-lo. Ele passou aqui nesse mundo. Olha o que ele passou, olha o que ele... Ah, mas ele era... Não. Ele era o Filho de Deus, mas aqui ele era que nem eu e você, que nem carne. Ele sentia dor, fome, frio, sede. Mas ele nos ensinou como resistir. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci, aquele que crê também vai ser vencedor. Ele não mentiu não, igreja. Mas nós temos as ferramentas. Como um lutador quer vencer o adversário que ele desafia? Quando ele se prepara. Aí ele tem alguém auxiliando ele, não tem? Treinador dele, né? O fisicultor, o fisioterapeuta, não é verdade? E nós temos o Espírito Santo. Aleluias. Ele está sempre do nosso lado. E aí você coloca em prática o que você está aprendendo. Joelho, se consagra, jejum. Aí não tem uma caça de demônio que fica, igreja. A oração de um justo, ela tem muito seu efeito, igreja. Nós servimos um Deus de já, um Deus proverá. No momento adequado, vem a vitória, vem a solução, vem a resposta. Ele não te deixa, igreja. Primeiro ele te acrisola, ele deixa você dar um apertozinho aí para você ser dependente dele. Somos dependentes de Deus, porque João 15,5 fala, sem Deus nada podeis fazer. E também no Salmo 127, você tem que colocar, em vão você edificar a casa sem guardião, igreja.
Ele é o nosso guardião. E aí ele continua dizendo, aleluias. Assim, em meio às dores e angústia dessa vida, somos convidados pelo Deus a invocá-lo. Está passando angústia? Está dando nada certo? Está tudo errado? Só notícia ruim? Não tem uma notícia boa? Então ele diz, vinde a mim. Vinde a mim. Vai até Jesus, igreja. A palavra clamar, você clamou. E ele está te apresentando agora. Você clamou, né? Ele está falando com você agora. Então você clamou, né? Agora ele está falando assim, vinde a mim. Vinde a mim. Vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eita glória, ele alivia, igreja. Porque quando eu conheci Jesus de verdade, foi na dor. E fui levar minha esposa, que ela já era evangélica. Mas Deus tinha um processo, hoje eu posso falar. Ele tinha um resgate, que era a minha alma. E ele permitiu a minha esposa se desviar e me conheceu. E a história nossa é linda. Ela levou ele até eu. Ela fez ela se apaixonar por mim. Você acredita num negócio desse? Quando ela me viu pela primeira vez, ela desmaiou. Olha como o Espírito Santo... Hoje eu posso falar assim porque são 25 anos a minha história, né? Hoje eu entendo, aquele dia eu não entendi de nada. E aí nós começamos a ter um relacionamento. E ela ganhou eu para Jesus. Eita glória. Você não sabe de que forma Deus vai te fisgar. Ele talvez pode levar uma Rebeca. E eu fui resgatado. E hoje nós somos um casal de bispo. Olha ali atrás ali, ó. Ó, pra vocês verem. Olha lá. Olha aqui, ó. A bispa Margarete, a minha esposa. Agora tá no trabalho, glória a Deus. Tá entendendo, igreja? E aí, fui levar ela. Ó pra você ver como Deus faz. Ela se afastou de Deus por causa de mim, né? Porque laranja podre. É, põe uma laranja podre no meio das bulbas, sei o que acontece. Estraga todas. É assim, igreja. Olha a força que tem. E aí, eu fui com ela. Ela precisava de ajuda, fui lá. Aí o pastor fez oração, tal, lá, ela se manifestou, tudo, ela vomitou lá e tal. Aí ele falou assim, ó, eu aconselho o senhor trazer mais vezes, porque a tua esposa está num processo, ela precisa se libertar, muito espírito. Ela tem muito trabalho sobre a vida dela, fizeram muito trabalho para tirar a vida dela, muita inveja. Até hoje tem, né, igreja? Mas hoje é brindada. Brindada, ninguém toca nela. E aí eu peguei e falei assim para ele, ô pastor, posso falar uma coisa pro senhor? Ele falou, pode. Lembra do que é falar a verdade? Ser sincero? Eu falei, amado, eu vou trazer ela sim, com certeza. Mas aqui quem está precisando de ajuda sou eu. Lembra de Zaqueu? Deus já tinha lido o meu coração. E ele criou uma situação para me resgatar. Quando ele te ama, ele tem as suas estratégias. E ele ganhou eu. Aí eu fui. Nunca mais saí da casa de Deus. Nunca mais. 25 anos já. 25 anos. Na presença de Deus, igreja. E só tenho recebido a palavra dele. Diz, ó, buscai meu reino. E a minha justiça, que as outras coisas eu te acrescento. Dons espirituais. Ele me acrescentou. Se eu cheguei hoje a bispo, porque ele está cumprindo a palavra dele. Se eu buscar o reino dele, como eu tenho buscado, ele tem me acrescentado as unções. Sou um servo dele, um vaso na mão dele. Onde ele manda eu vou. Ele manda eu falar, eu falo. Eu vivo para ele. Não vivo para mim. E ele tem me sustentado.
Não tem deixado faltar nada. Ele tem cuidado da minha família. Tudo que é meu, ele tem cuidado. Mas é mil maravilha? Não, tem as lutas, porque você não pode se acomodar, né? Ele diz, não se acomodeis com as coisas desse mundo. É verdade, igreja. Não é porque você fala, agora eu tenho... Não, você tem que cuidar. Para que venha dar fruto, né? Eu sou o ramo da videira verdadeira. Mas ele diz, aquele ramo que não der fruto, ele corta fora. Eu, hein? E aí ele continua dizendo, aleluias, como também promete responder de uma forma que vai muito além daquilo que pedimos ou pensamos, igreja. Ele é infinito, igreja. O que você pede, se estiver de acordo com ele, ele te acrescenta até muito mais do que você imagina. Esse é o Deus que nós te oferecemos. Que você possa entender. Diante de muitas batalhas, lutas, adversidade, sofrimento, fatalidade, você está tranquilo. Talvez você pense que eu não tenho situações difíceis, né? Se eu for contar a minha vida. Mas eu tenho mansidão, paz, segurança. Eu tenho convicção que no tempo de Deus, tudo acontece da forma, da maneira que Ele preparou. Não adianta eu querer atravessar. Não adianta eu querer ficar ansioso. Vai ser do jeito dele. Eu querendo ou não querendo, tem que ser do jeito dele. Então melhor aceitar. Melhor obedecer do que ser rebelde. Assim eu tenho prosseguido e assim eu tenho caminhado. Andar de acordo com as vontades dele, lá do alto. Aqui é terreno, né, igreja? Aqui nós somos peregrinos. Aqui é uma passagem, uma sabatinação. Aqui é um vestibular. Aqui diz para onde você vai morar. Qual é a faculdade que você vai? Tá entendendo, igreja? E aí, se você está sofrendo, não recuse o convite divino, igreja. Porque pode ser tarde. Você não pode chegar lá na glória e falar assim, mas não falaram para mim. Eu não fiquei sabendo. E ele vai mostrar o dia e a hora. E até quem foi. Não acredito que era ele. O socorro era dele e... aí é tarde. Isaías 55 fala, né? Busque a Deus que ainda há tempo de encontrá-lo. Porque nós estamos no tempo da graça. Ainda ele está separando o remanescente dele. Mas vai chegar um dia, igreja, que ele vai fechar a porta. E aí o desespero é total. Não queira cair nessa. Aceita o convite divino. Isso chama-se mudança de vida. Isso significa que você vai morar em um lugar que todo mundo quer, que a maioria fala que vai, mas não vai, igreja. Tem critérios. Você vai trabalhar numa empresa? Tem critério. Você vai assinar um contrato? Tem critério. Tudo tem um critério. E para entrar no céu, também tem critério. Você não vai entrar lá com carteirinha de... eu sou amigo de deputado tal, eu estou aqui com a indicação de um prefeito. Não, igreja. Eu estou aqui porque meu pai era bispo, a minha mãe era bispa. Não, igreja, a salvação é individual. Salvação individual. Toma a decisão você mesmo. Para que você não passa por despercebido. Lembra de Noé? Fez a arca. Muitos tiravam sarro dele, chamavam de velho gagá. E aí? O gagá foi salvo. O que zombavam morreram afogados. Muitos estão morrendo afogados nas suas próprias escolhas, nas suas próprias decisões. Não aceita opiniões, nem sugestões. Tem intervenção, a pessoa não concorda, não é desse jeito. É sempre do modo dele, do querer dele.
Por isso que há discussão em ministérios, dentro de casa, dentro de uma empresa. A sociedade não vai, porque cada um tem uma opinião. A política hoje é a mesma coisa. Há rumores de guerra. Muitos estão brigando por poder. Em casa, casamento não flui. Um não respeita o outro. Um acha que um manda mais do que o outro. Outro porque trabalha e acha que ganha mais. E aí é aquela disputa, né? Disputa de reinos. E não vai levar a lugar nenhum. Porque o único só que reina chama Jesus. Convida o Espírito Santo para entrar na tua vida. Porque aí ele vai entrar em toda a área da sua vida, igreja. Ele entra na minha vida. Eu não fico assim na cabeça da minha esposa, não. Eu não fico assim na cabeça dos meus filhos, não, igreja. Eu confio totalmente em Deus. Eu sei para onde eu quero ir morar. Eu sei que muitos não vão comigo. Mas eu tenho que me garantir. Fazendo a vontade de Deus. Procurando conhecer a Deus. Procurando entender a Deus. Aí eu vou saber os pensamentos dele para com a minha vida. Sabe, igreja? Poucos querem ouvir a palavra de Deus. Poucos querem. Porque Deus fala suave, mas ela vai na medula, viu? Ela entra na alma. Essa palavra aqui, ela tá suave, mas te garanto que quem não teve suporte para ouvir, já saiu fora. Não quer conhecer a verdade. Se conhecereis a verdade vos libertará. Deus quer que nós nos liberta do nosso querer, do nosso eu, do nosso orgulho, da nossa arrogância, prepotência, do nosso autoritarismo, do nosso desrespeito, até desse mundo racista, homofóbico. Tem tanta coisa. Virou coisas nojentas agora, igreja. Antigamente não tinha essas coisas. Existia, mas não era tão. Hoje está escancarado. Hoje as pessoas têm medo de entrar em certos lugares, andar só, porque não tem a Deus. Não quer andar com Deus. Tem vergonha de ter uma Bíblia. Tem vergonha de ir na igreja. Porque lá na igreja ele quer meu dinheiro. Que dinheiro que você tem? O que você tem não é seu. Você não dá o que é de Deus, como é que você tem? A Bíblia diz que aquele que não dá o que é de Deus é ladrão. Vou chegar lá, essa aqui é oferta, não sei o que. Tá bom. Você acha que o seu dinheiro é benéfico? Se você der com amor. Agora, se você dá com dó, com murmuração, eu recomendo que não dê mesmo. Porque Deus não vai aceitar. Lembra de oferta de Abel e Caim? Abel deu o melhor novilho. Nossa! A Bíblia diz que Abel, um pastor, deu sua melhor ovelha. Ele cuidava da melhor ovelha para dar para Deus. E a Bíblia diz que Caim, agricultor, ele dava os defeituosos. Aquilo que não... Tá entendendo? Muitos são assim. O Deus dele tá aqui, ó. Ninguém põe a mão. E aí quer morar no céu como? Como você acha que Deus quer uma pessoa dessa com ele lá? Não quer mesmo, e nem vai entrar na igreja. Uma pessoa arrogante que fala mal de igreja, mal de pastores. Mas quando dá dor de barriga nele, ele sabe quem ele lembra? Do pastor. E justamente daquele que ele falou mal. Você sabe por quê? Porque Deus cria essa situação. Eu com oferta sem oferta, Deus está me sustentando. Já está indo para 25 anos. E te garanto que ele diz lá em Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra é esse que vai completar. Porque se Deus mandar, a palavra mandar mesmo. Se Deus mandar, até o capeta obedece. Quero ver não obedecer. Você acha que já não aconteceu? A pessoa fala assim, eu vou te dar uma oferta de R$1.000. Deus mandou eu dar. Falei, eu não questionei ele, porque eu sei que Deus manda mesmo, e ele me deu uma oferta de R$1.000. Foi na época que eu estava mais necessitado.
Eu não perguntei para ele, mas aí, como que você... Ah, sim. Não. Eu conheço Deus. Ele sabe quem ele vai usar como instrumento. E às vezes você está retendo aí, né? E está aí gemendo. Não retém aquilo que Deus manda você fazer. Seja obediente, não rebelde. Obedeça. Eu procuro andar na bênção. Não tenho dinheiro, não tenho que possa oferecer, mas eu tenho Deus. Tenho Deus. E aí ele continua: experimente levar os seus problemas a ele e creia que ele receberá o livramento. Experimente, igreja. Lá no Salmo 34 fala: provai e vede que ele é bom. Experimente levar os seus problemas para Deus, igreja. Mas não entra lá fazendo promessa não, porque tem muita gente que é assim, ó, se eu ganhar essa causa, eu dou o dízimo. Outros iam falou assim para mim: se eu sair desse pepino que eu tô, meu pastor, o senhor nunca vai faltar nada pro senhor. Eu vou ajudar o senhor todo dia. Sumiu. Sumiu. Nem paz não manda mais para mim. Nem cumpriu o propósito. Mas entrou com promessas. Não, ele não precisa fazer isso. Faça naturalmente no oculto. Não toca trombeta. Não. O que uma mão dá, a outra não pode saber, igreja. Então, quando a pessoa está no... Olha, eu vou falar agora para você, hein? Se eu recebesse todas as promessas que eu fiz hoje, eu era milionário hoje. Mas Deus não quer que eu seja milionário. A intenção de Deus comigo é outra coisa. Levar eu para a glória. Então experimente levar os seus problemas para Deus, não para o vizinho, para o seu pai, para o seu pastor. Ué, não é para os pastores que a gente leva problema? Não é na igreja? Não, você leva o problema para Deus. E aí, ele vai ajudar você em orientações. Você não precisa falar o seu problema para ele. Ele não é padre para você rezar, para você confessar para ele. Mas se você sentir, mas não fica dependente de pastor. Muitos ficam dependentes de oração. Tá pedindo oração ontem mesmo. Mãe, faz oração para mim, bispo. O senhor negou, bispo? Não neguei não, fiz oração. Mas não perguntei a área, fiz oração que Deus colocou no meu coração, eu mandei para ela. E ela agradeceu. Colocou um monte de caretinha lá chorando e a mãozinha assim, de agradecimento, que ela chorou pela oração que Deus tocou nela, né? Tá entendendo? Mas eu oriento. Clama a Deus. Apresente seus problemas. Você mesmo apresenta os problemas para Deus. Você mesmo. Nós estamos vivendo um tempo que foi rasgado o véu. Antigamente, um sacerdócio que apresentava o seu problema. Hoje não, hoje é livre. Basta você ajoelhar onde você quiser. Se você quiser orar deitado, vale. Se você quiser orar sentado, vale. Se você quiser só fechar os olhos, onde você estiver. Se você sentir de ajoelhar, ajoelha. Mas fala com ele. Apresenta os seus problemas. Apresenta um problema que a sua esposa te incomoda. Apresenta o problema que seu marido te incomoda. Apresenta os problemas que seus filhos te chateia. Apresenta. Apresenta a Deus. Se você acha que o pastor não está adequado na sua igreja, apresenta a Deus. Apresenta o seu patrão a Deus. Sabe, igreja? Nós temos que apresentar a Deus. Mas aí você só fica pedindo. O teu nome trocou por pidão. Você não ora, mas sabe pedir oração. Quando eu aprendi a conhecer a Deus, sou sincero, eu nunca pedi oração para ninguém. Mas eu recebo as orações. Porque eu não preciso pedir. Deus, com certeza, tem quem ora por mim. Começa pela minha esposa, meus filhos, pelos bons amigos que eu tenho, o ministério que eu estou. Eu não preciso ficar pedindo. Eu me apresento a Deus. E aí, ele mesmo recebe o aflito e se compromete a socorrê-lo, igreja. Ele mesmo se compromete. Ele não é homem para mentir, tá?
O pastor pode mentir para você, pode falar que ora e não ora. Mas ele não. Você acha que todos os pastores é verdadeiro? Por isso que muitos falam mal de pastores. Só pensa. Por isso que o evangelho de Deus está sendo envergonhado. Mas não estou aqui para falar de pastores, estou aqui para falar da palavra de Deus. Estou dando exemplos. Quem sou eu para falar, igreja? Eu tomo cuidado até nas minhas palavras. E ele mesmo recebe o aflito. Se você colocar os seus problemas a ele vai te socorrer. Ele não vai deixar você voltar de mãos vazias. Aleluias. Ele é Deus de já. Ele é o Deus proverá. Aleluias. Sabe, igreja? Ele é um Deus tremendo. Ele é absoluto. Ele é todo poderoso. Ele é todo majestoso. Ele é todo maravilhoso. Ele é generoso, bondoso, glorioso. Entendeu, igreja? Ele é majestoso, igreja. E ele se compromete. Quando você se comprometer, como ele dá o exemplo de comprometimento, você vai ter a resposta dele. Você tem que entender que ele está com as mãos abertas. Quando ele fala, vinde a mim, ele já está te esperando. Ele sabe que você está indo. E quando você for, vai de coração aberto. Vai sem medo. Vai seguro. Vai sem dúvida. Está entendendo? E ele vai te alcançar. Ele vai colocar alguém no teu caminho. Ele vai fazer com que alguém tenha amor por você e você vai ter amor por aquela pessoa. Porque se ele conhece que você tem desejo de andar com ele, ele vai colocar um verdadeiro para te ensinar a te instruir. Está entendendo? Está aí o segredo. Ele vai te zelar. Ele vai ser a tua companhia, o seu guardião. E você vai sair dessa aflição. Porque você vai encontrar paz. Porque nós vamos ter aflição mesmo. Aqui somos peregrinos. Esse mundo aqui, amada igreja, somos passageiros. Isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Nós viemos do pó e vamos tornar do pó. A matéria, isso aqui, ó. Nós só vamos apresentar a nossa alma a Cristo. E de que forma você vai apresentar essa alma, hein? De que forma que nós vamos apresentar ele? Aprovado ou reprovado? Servo bom e fiel ou servo mau e infiel? Vamos nos reorganizar, né, igreja? Sabemos que temos necessidade, mas vamos priorizar o reino de Deus. Vamos priorizar o reino de Deus e a justiça vai ser feita. Aleluias. Aí você vai ver o que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Ele vai fazer o que Ele deseja, porque Ele quer que nós comemos o melhor dessa terra. Ele diz, se quiseres e me obedecer, comerás o melhor dessa terra. Ele não vai deixar seu filho passar vergonha, não. Ele permite algo assim para envergonhar Satanás, para mostrar quem ele é. Ele é Deus. Ele é soberano. Operando ele, quem impedirá? Ninguém, Cristo. Ele entra no seu casamento, arrebenta com o diabo, ele manda o diabo ir para o inferno. Lá é o lugar dele. Ele brinda você. Ele brinda a tua saúde. E se precisar de socorro médico, ele é médico dos médicos. Tem coisas que acontecem na nossa vida que é para nós se acertar, correndo de Deus, igreja. Você tem que aprender que correção vai vir mesmo. Tira da dificuldade como exemplo para mudar. Alguma coisa eu preciso mudar, porque alguma coisa não está sendo bom comigo. Para mim estar com isso aqui, não é que Deus está vingando. Ele está permitindo que nas lutas, nos problemas, aflições, você vai buscar mais a Deus. Lembra lá no início? É nas aflições que você vai buscar Deus. Tá entendendo? É a igreja. Eu estou aqui, problema de coluna. Agora, meu Deus, estou aqui que você não imagina. Eu passei a buscar mais. Eu não me convenci que eu estava bem. Não.
Não, até a vinda de Jesus, ainda tem muita coisa para me conhecer ainda, da parte dele. Está entendendo, igreja? Que maravilha, né? Deus está falando, e que maravilha você que está aí ouvindo, que está aí vendo essa live. Compartilha ela. Vai compartilhando para os teus amigos, vai curtindo aqui, vai clicando na tela, vai seguindo aqui o anfitrião, seja um evangelista. Segue o bispo lá no canal do YouTube, digita lá, Bispo João Paiva, e faz inscrição. Seja meu ajudador, seja o evangelizador, seja o mantenedor desse canal, que ele cresça, para que essa palavra alcance aos necessitados, aos desfavorecidos, os que estão condenados, não é verdade? Essa palavra é para alcançar o órfão, a viúva, o doente, o enfermo, o endividado, para que ele venha sair da onde eu saí. E hoje eu estou aqui falando de quem? Daquele que me resgatou da lama. Você acha que eu era o quê? Santinho? Eu dou glória a Deus ter conhecido a Deus. Eu dou glória a Deus ter colocado a minha esposa na minha vida, porque foi através dela que eu vim para Jesus, igreja. Jesus te ama, e eu também. Posso contar com as suas inscrições lá no canal do YouTube? Então me ajuda. Eu estou nessa batalha do mês de junho e consegui 40 inscritos para arredondar os 400. Tá fácil, bispo? Não, não tá fácil não. Hoje está difícil garimpar aonde não tem ouro. Mas eu creio que Deus traz existência onde não existe aos nossos olhos. E eu creio que Ele vai trazer os escolhidos dele, os mantenedores dessa obra. É dele, não é minha. Aqueles que vão me ajudar a crescer esse canal. Esse espaço que Deus me colocou aqui, né, as redes sociais. Porque nós estamos vivendo o tempo da informática, né? Pregando o evangelho. Tudo ele permite, mas nem tudo convém, né? Então, feliz é você que usa essas ferramentas para falar de Jesus. Bem-aventurado aqueles que falam de Jesus, não é verdade, igreja? Querido Deus, amado Pai, aqui, Senhor Deus, nós entregamos essa palavra, uma palavra abençoada, Pai. O Senhor, Pai, ontem falou forte, hoje o Senhor já falou de outra maneira. O Senhor tem as formas, as maneiras. O Senhor é tremendo, meu Pai. O Senhor tem se feito presente na minha caminhada, não ausente. O Senhor diz que não te deixarei, jamais te desampararei. Oh, aleluias. Aricanta, Maia canta. Xalamacaia, Labachuri, Lamanaia. Sim, meu Pai. Esse canal vai crescer, meu Pai, porque é do Senhor, não é meu. O Senhor possa mesmo, Pai querido, fazer com que a tua obra se avance, meu Pai. O Senhor é que começou essa obra. E o Senhor é que vai completar, meu Pai. Nos molda, nos prepara, nos capacita, nos ensina, nos orienta, nos direciona. Queremos sim, Pai, se organizar, meu Pai, para a tua vinda que está próxima. Queremos arrumar nossa casa, meu Pai, para a tua vinda. Sim, meu Pai, nos acrescenta mesmo os dons, que nós possamos ter sede de beber da tua água, meu Pai. Oh, Aricanta, Maiacanta. Venha mesmo, Senhor Deus, sobre essa vida, sobre essa alma. Estamos aqui, Senhor Deus, levando a tua palavra para aqueles, Pai, que estão famintos, estão com problemas, dores, inseguranças, ansiosos. Mas esse fardo pesado, Pai, o Senhor quer aliviar, meu Pai. Queremos aprender de Ti, Pai, porque Tu és manso e humilde de coração. E a Tua palavra diz que encontraremos refrigério para a nossa alma. Venha mesmo, Senhor Deus. Oh, Pai querido. Venha mesmo, Senhor Deus. Venha, Labachuri, Lamanaia. Venha, Senhor Deus. Vai tocando nessa vida, meu Pai. Encha, Pai querido, com o Teu perfume, com o Teu aroma.
a fragrância, a suavidade. Venha mesmo, Senhor Deus, nos envolver. Que nós possamos, Senhor, ser aquecido de Ti com a Tua presença, esse fogo consumidor. Nos limpa, Pai, de todas as maldades, maus pensamentos. Nos tira, Pai, da influência negativa, das mazelas. Tira do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Quebra mesmo toda a seta, Pai, que voa de dia, sorrateira noturna. A mortandade, Pai, que assola o meu dia. Vai quebrando as portas de ferro, as trancas de ferro. Quebra esse cadeado, arrebenta essas correntes, meu Pai. Toda maldição lançada, proferida, seja destruída em nome de Jesus. Tira, Pai, todo o trabalho de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, vodú, saravá. Vai desmanchando esses manjares oferecidos na cachoeira, meu Pai, nos lagos, rios, represas. Vai, Senhor Deus, tirando esse nome, Pai, que foi colocado lá na boca do sapo, meu Pai. Senhor Deus, aonde foi jogado terra do cemitério, para desmanchar casamento, para destruir esse lar, essa família, Pai. Coloque anjos do Senhor lá, Pai. Derrama o sangue carmesim, meu Pai. Tirando toda a imundície, toda a sujeira. Senhor Deus, não nos permita, Pai, venha nos amarrar, meu Pai. Quebra mesmo, Pai. Tira, Senhor, os empecilhos, os maldizentos. Tira a fofoca, a mexericagem. Tira o apontamento. Arranca, Senhor Deus, a descompatibilidade de casal. Tira mesmo, Senhor Deus, o julgamento, meu Pai. Tira, Senhor Deus, aquilo, Pai, que é abrolho, meu Pai. Ah, meu Pai, vai limpando esses caminhos, meu Pai. Vai tirando o cisco. Vai, Pai querido, agindo, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. Vai, Pai querido, atingindo o sistema nervoso. Esse que está enfermo, meu Pai. Esse, Senhor Deus, tem problema na coluna, nos nervos, na perna, na junta, no calcanhar, na sola do pé. Esse que está com problema de audição, problema na visão, problema dentário, na garganta, problema nos fígados, rins, no baço. Vai, Pai querido, agindo, meu Pai. Esse que está com opressão, depressão, angústia, tristeza. Vai tirando mesmo, Senhor Deus, todo câncer, Pai. Vai tirando tudo que é maligno, meu Pai. E opera o teu querer, Pai. Coloca teu realizar, meu Pai. Faça a tua vontade. E nós entregamos, Pai, a nossa vida. Entregamos tudo em vossas mãos. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amada igreja, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Não só hoje, amanhã e para todo sempre. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Jesus Cristo te ama e o Bispo João Paiva também. Amém?